Antes de ir para cá, vamos ver uns exemplos aqui. Criei uma cópia para eu poder bagunçar o arquivo. É esse aqui, né? Está aqui no documento da aula. Criei uma cópia dele para eu poder mexer sem estragar o original. Bem parecido com o que vocês vão fazer na atividade lá. Carregue o sinal. Já deixei lá no Google Drive um sinal para carregar. Na atividade também vocês vão carregar um outro sinal. Temos que aumentar o volume. Temos que aumentar o volume. Esse é o software aula sobre filtros. Beleza. Baixei meu arquivo .wave. Ó, fiz o download aqui. E daí eu uso esse wavefile.read. E uma vez que eu tenho... Aqui é o vetor com as amostras do sinal. Ah, não, aqui é a frequência de amostragem. É só um valor aqui. Frequência de amostragem, ó, 24.000 amostras por segundo. E aqui é o vetor. Aí eu estou fazendo um display do arquivo. Já que eu tenho isso aqui, ó, eu já nem preciso fazer um display do arquivo. Eu fiz uma outra função aqui, ó, audio player. Uma vez que eu carreguei o áudio aqui como um vetor, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu já posso esquecer qual que é o nome do arquivo. Audio player, o sinal e a taxa de amostragem. Ele vai mostrar a mesma coisa aqui. Que é signal. Que é arrumar lá no original também. Signal, deixa eu arrumar lá no original também. Ok. Esse é o software aula sobre filtros. Beleza. Meu audio player bota esse player aqui, já executa ele uma vez. Eu passo como parâmetro o vetor das amostras do sinal acústico e a taxa de amostragem. E aqui está um plot no tempo. Se a gente der um zoom aqui, vamos plotar aqui embaixo numa nova célula, só para dar um zoom para ver o sinal, ver como ele é vibratório. Aqui, eu vou dar um zoom aqui, então, plt.xlim de, em segundos aqui, né, de 1 a 1.05. 1 a 1.05. Ó, aqui o sinal. De 1 a 1.5. Aqui o sinal. Beleza. O que está acontecendo aqui? O que eu faço nas próximas células? Visualizar o espectro. Aquilo que a gente viu na aula passada. Opa, está na hora de compartilhar. Ah, já está compartilhando. Ótimo. Aquilo que a gente viu na aula passada. Faço a FFT, né? Como a FFT faz a transformada discreta de Fourier, é um somatório ao invés da integral. Então, para ficar com a mesma dimensão, né, a mesma amplitude da transformada de Fourier contínua, eu tenho que multiplicar pelo TS aqui, que é o DT da integral. Aí eu encontro quais são as frequências que ela vai me retornar com o FFT-FREC, e aí eu posso plotar o espectro de magnitude e de fase. Eu estou plotando o de fase só para vocês verem como o espectro de fase é uma bagunça total em sinais no mundo real. Dificilmente ele tem alguma informação que a gente possa aproveitar. Quando que tem informação que a gente pode aproveitar? Quando a gente quer medir o deslocamento entre dois sinais, aí a gente divide um pelo outro, e aí a fase da divisão fica a diferença das fases. Aí começa a ficar útil. Mas a fase absoluta, assim... Está aqui o espectro do sinal de áudio.
Então dá para ver aqui que a partir de 2.000 Hz tem muito pouca energia, né? Lembrando que a integral de energia eu posso fazer no domínio da frequência também, né? Não só no domínio do tempo. Tem muito pouca energia aqui. Energia significa informação, quer dizer que tem muito pouca informação aqui. Está concentrada a informação até uns 1.000 Hz aqui. O que eu vou fazer aqui no próximo, na próxima célula? Fazer um filtro passa-baixa. Ó, eu vou criar um vetor aqui, que é uma cópia do xão. Quem que é o xão? Já é o espectro do x. Olha aqui, ó. É o resultado da FFT, a transformada de Fourier. Então eu crio uma cópia dele. Aí eu faço isso aqui. Aqui eu estou usando máscaras do Python, do NumPy. É um recurso poderosíssimo do NumPy. Funciona no MATLAB também, com a mesma notação. Se eu coloco aqui, ó, isso é um vetor. E aqui entre os colchetes eu coloco o índice. Então eu posso colocar os índices, posso colocar uma expressão lógica aqui, ó. Aqueles onde o valor, o módulo, for maior que 1.000. Os valores aqui do vetor frequência, que são maiores que 1.000, aí o vetor frequência, claro que tem que ser ter a mesma dimensão desse aqui, né? Lá onde a frequência em módulo é maior do que 1.000, eu vou zerar. Assim eu estou fazendo um filtro passo-abaixo. Eu faço a FFT, zero as componentes de frequência maiores do que 1.000 Hz, 1.000 nesse caso, né? E depois faço a FFT. Aqui, ó, IFFT, divido pelo TS aqui, porque eu multipliquei pelo TS na ida. E por que eu estou colocando real aqui? Transformada inversa desse sinal vai ser real. Só que, por definição, a IFFT retorna um vetor complexo. Então, vai ter uma componente complexa lá com zero. Não vai ser exatamente zero. Vai ter uns valorizinhos lá, vezes 10 a menos 17, que é um resíduo numérico da transformada inversa. Então, para transformar isso num sinal real, que não tenha duas componentes, eu faço isso aqui, np.real. E daí está aqui, ó, o espectro do sinal filtrado. Então vejam que ele é esse espectro aqui, só que o que está a partir de 1.000 aqui está zerado. A fase também vai estar zerada. Se bem que fase, né, de um número que tem módulo zero, a fase pode ser qualquer coisa. E aqui, ó, eu plotei já com um zoom, ó. Eu dei um plot aqui no X e no X low pass, o X passa baixa. E dei um zoom aqui do instante 2 até o 2,05. Olhem que interessante. Ele perde a informação de alta frequência. Essa variação aqui mais rápida, ele perde. Ele está acompanhando o sinal aqui, mas está acompanhando devagar, né? Tá? Ficou suavizado. Né? Perdeu esses spikes. É nesses spikes que está a alta frequência. O que a gente espera de um sinal de áudio onde eu tirei frequências altas? Vocês acham que ele vai ficar mais chiado, mais cristalino, ou vai ficar mais abafado? Abafado. Então vamos ouvir o original de novo. Esse é o software sobre filtros. Agora é o baixa frequência. Aí ficou mais abafado. Tá? Perdeu as altas frequências. Agora vamos brincar aqui, exagerar um pouco. Vamos cortar tudo que está acima de 500 Hz. Xão not defined. Agora sim. Até dá para ouvir ainda, né? Mas já tem muito pouca informação. Vamos botar lá no 1000 de novo.
Vamos fazer outra coisa agora. Vamos adicionar um ruído. Noise, vou colocar com N maiúsculo para dizer que é no domínio da frequência. Isso mesmo. X. Eu tenho um... Vou pegar o próprio script que eu usei para criar a atividade, quando eu coloquei um ruído lá. Aqui. Assim eu vou adicionar um ruído. Que eu criei um ruído, vamos ver o espectro desse ruído. Plotar espectro. É aqui. Tcharam, tcharam. Ômega 1, temos que definir um ômega 1, né? Vamos colocar um ruído aqui de 1100 até 1200. 1100 e o ômega 2, 1200. Aqui é FREQ, né? FREQ. Noise. Aqui o espectro do meu ruído. De 1000 até 1200 Hz. Vamos ouvir o ruído. Para ouvir eu tenho que fazer a transformada inversa. Noise igual a np.real, para pegar só a parte real, e FFT do noise com N maiúsculo, dividido por TS. Eu quero ouvir, então é áudio player, noise é frequência de amostragem. Beleza. E se eu somar ele no meu X? É X o nome do sinal aqui? X, né? Então, vamos chamar de ruidoso o X mais noise. E vamos ouvir. Audio player ruidoso. Esse aqui não precisa mais ouvir. Beleza, vamos ver o espectro dele. Pegar isso aqui. Vamos ver o espectro do ruidoso. Então, ruidoso com R maiúsculo vai ser FFT, ruidoso, vezes TS. E aí eu quero ver o espectro dele, não mais do ruído. Aqui. PLT, vamos dar um zoom aqui no sinal. Aqui, ó. Eu dei um zoom no eixo Y. O sinal tá tão baixinho ali, né? Tá na mesma proporção aqui, ó, até 1200. Só que o ruído tá muito maior, né? Tá vezes 10 a sétimo aqui. Então, quando eu não mexo na escala do Y aqui, nem dá para ver o sinal. É isso que acontece lá na atividade de vocês. Aí vocês vão ter que olhar aqui e ver quais são as frequências que vocês vão ter que cortar. Vamos ver. Vamos dar um zoom ali, que a gente já sabe, né? De 1000 a 1200. Mas só para vocês lembrarem como é que dá zoom, né? PLT.xlim, são os limites no eixo X. Então aqui está o 1000 mais ou menos, vamos dar do 1000 até o 1500. 1000 até o 1500.
Aqui, eu vou fazer isso com baixa taxa individual no sinal de vocês. 1000 a 1200, nesse caso. Aí eu vou fazer um filtro passa-baixa que vai eliminar esse ruído. Então eu pego o ruidoso, faço a FFT dele, eu já tenho o FFT dele aqui, né? Esse aqui. Vamos chamar filtrado, com F maiúsculo, porque é no domínio da frequência. É o ruidoso. Primeiro cria uma cópia. Boa. Aí, o filtrado. Onde o módulo da frequência, por que módulo? Porque é do lado direito ou do lado esquerdo, né? O espectro é simétrico. Onde o módulo da frequência for maior que 1100 e... Como é que eu faço um E? Eu acho que dá para fazer com multiplicação aqui. Ó. E np.abs frequência for menor do que quanto? Eu quero cortar onde as frequências são maiores do que 1100, menores que quanto? 1200. Lá naqueles índices onde essa condição é respeitada, você bota 0. No resto, deixa como está. Ver se está certo, deu certo. Aí, vamos ver o espectro do filtrado. O total espectro é assim, né? Ao invés do ruidoso, eu quero ver o espectro do filtrado. Sem o zoom, por favor. Tá aqui. Claro que eu perdi componentes do próprio sinal que estavam aqui. Mas é pouca coisa. Se a gente for ver entre 1000 e 1200 aqui, não tem muita coisa, não. Vamos ouvir esse cara. Então, eu vou fazer a transformada inversa. Filtrado com F minúsculo, então é exatamente isso aqui. E aí, áudio player filtrado, frequência de amostragem. Beleza, deu certo. Vocês viram, não estou mentindo. Esse sinal eu peguei do sinal ruidoso, lá que não dava para ouvir nada, né? Porque estava cheio de ruído. Cortei o ruído aqui, ó, entre 1000 e 1200, ele ficou zerado. Fiz a transformada inversa. Assim vocês vão fazer a atividade de vocês. É bem esse o roteiro da atividade. Então é só vocês voltarem aqui na aula que está sendo gravada e seguirem o mesmo passo a passo.